Vamos continuar nossa série de reflexões bíblicas em Mateus. E aí, conforme eu avisei na semana passada, nós vamos encerrar o capítulo 16, aí vamos dar uma pausa na exposição do Evangelho de Jesus, segundo o relato de Mateus, para comunicarmos do púlpito da igreja uma série orgânica que tem a ver com a visão da igreja, que é a visão de conectar pessoas a Deus e umas às outras, se expressando comunitariamente e em pequenos grupos. Esta série tem a ver mais com a igreja, mais a ver com esta igreja. Eu quero que vocês saibam para onde estamos indo, qual é a nossa visão, qual é a missão, aquilo que a gente tem que fazer no dia a dia. Então é uma série temática, mas que vai alcançar muito do que nós pretendemos para os próximos anos. E aí serão 8 mensagens. Encerrando esse ciclo de mensagens, nós teremos o retorno ao capítulo 17 de Mateus. Mas eu fiquei impressionado porque a mensagem de hoje, por exemplo, vai falar sobre igreja. Então, ela está no embalo daquilo que a gente pretende comunicar a partir do próximo domingo. Eu quero só pedir ao Ojeda, tem um chiado. No final da minha fala tem um chiadinho, tenta corrigir isso daí, tá bom? Mateus capítulo 16. A partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos repetir essa frase comigo? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mais forte. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então o Pedro que falara que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O apóstolo Pedro. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo dizendo, a expressão repreendê-lo aqui, traz a ênfase de quase discutir com Jesus. É uma repreensão no sentido de quase chamar a atenção dele com veemência. Repreender Jesus, o discípulo repreendendo o mestre. Essa é a imagem que eu quero que vocês tenham em mente aqui. Ele chamou à parte, ele ainda teve esse cuidado, mas ele repreendeu Jesus dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Ou seja, tu não irás sofrer em Jerusalém, tu não irás morrer nas mãos dos escribas e fariseus, da liderança religiosa de Jerusalém. Tu não irás sofrer. O evangelho, na cabeça de Pedro, é sem sofrimento. Venha para Jesus e pare de sofrer. Esse era o evangelho que Pedro acreditava. E o Senhor agora está me dizendo que
o Messias vai sofrer, vai padecer, vai até morrer, eu te repreendo em nome do Senhor. Eu te repreendo em nome do Senhor. Isso não vai acontecer não. Está amarrado. Verso 23. Jesus, agora segura. Está seguro aí? Apertem os cintos agora. Apertem os cintos. Porque Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá em glória, na glória do seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. E essa manifestação do reino é o capítulo 17 inteiro, que nós não estudaremos agora, mas foi a transfiguração e não a sua segunda vinda. Mas vamos para o texto de Mateus capítulo 16. Eu quero chamar a atenção de vocês para o que Jesus disse para Pedro, primeiramente, porque nós nos fixamos muito na palavra: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí os teólogos se debatem, escrevem livros, enciclopédias, dizendo a pedra é Jesus ou Pedro. Jesus fundou a igreja dele sobre Pedro ou sobre ele mesmo? Você tem, por exemplo, a Igreja Católica Romana, que acredita que Pedro é a pedra fundamental da igreja, e ele, portanto, foi o primeiro Papa, e a partir dele houve uma corrente, uma sucessão apostólica até os nossos dias. Essa é uma tradição da Igreja Católica, mas ela não encontra eco em nenhum outro texto da Bíblia. Apenas esse texto, quando Jesus diz: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eles acreditaram que a igreja estava sendo fundada sobre um homem, sobre uma pessoa. Mas vejam, se era assim mesmo, alguns versículos depois, Jesus deixa de chamar Pedro de pedra fundamental para chamá-lo de pedra de tropeço. Seria muito complicado nós entendermos que ele fundaria uma igreja, o seu reino na terra, a expressão visível do seu reino, sobre homens tão falhos, sobre Pedro, que negaria Jesus algum tempo depois, próximo à sua paixão. Então, é sobre Pedro, Pedro é a pedra. Nós ficamos muito tempo nessa dimensão de discurso, mas eu chamo a sua atenção para uma frase mais poderosa, mais bonita, mais radiante, que Jesus se refere a Pedro, e nisso nós podemos dizer que ele estava falando de Pedro mesmo. Era sobre Pedro, e por extensão a todos nós, ou qualquer pessoa que venha a ter esse tipo de revelação que Pedro teve. Que é assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Ou em outras palavras, como a NVI traduz, feliz é você, ou como a versão judaica traduz, abençoadíssimo é você, Pedro. A palavra Macários da língua grega aqui quer dizer exatamente isso: feliz demais, alegre demais. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você é feliz, você é um homem feliz. Você é um homem radiante. E naquele momento é como se Jesus dissesse, pela ênfase da sua expressão: Pedro, você é o homem mais feliz da terra neste momento. Neste momento em que os céus se abrem e você capta o que o meu Pai revelou a respeito de mim, disse Jesus. Neste momento que você recebe a revelação, que você é dominado pela revelação, que você é absorvido pela revelação, você é o homem mais feliz do mundo, Pedro. Você é bem-aventurado, você é Macários, você é feliz, você é abençoadíssimo.
Em outras palavras, Jesus estava dizendo que aquilo que nós pensamos a respeito de Jesus e da sua obra, aquilo que nós pensamos a respeito da pessoa de Jesus e da obra de Jesus, vai determinar se nós somos felizes ou infelizes. Essa alegria disponível a Pedro, ela está disponível a todos os cristãos. Em Lucas capítulo 10, Jesus ora assim: obrigado, Pai, porque o Senhor escondeu estas coisas espirituais dos nobres, dos poderosos da terra, dos ricos desta terra, e o Senhor escolheu revelar aos pequeninos. Eles são bem-aventurados, eles são abençoados. A revelação sobre Jesus pode trazer uma alegria extraordinária para nós, mas se nós pensarmos algo distorcido a respeito de Jesus, isso vai distorcer toda a nossa existência e, consequentemente, nós seremos tristes. Nós não experimentaremos esta alegria da revelação. Então, Jesus começa, e Mateus deixa registrado o capítulo 16, a partir do versículo 13, fazendo uma pesquisa de opinião. Ele pergunta assim: o que as pessoas dizem que eu sou? O que as pessoas falam que eu sou? E ele queria ouvir: o que as pessoas dizem que eu sou? Isso é importante. Aí os apóstolos falam 3 coisas. Uns dizem assim: tu és João Batista. Porque Jesus era veemente, era contundente, ele pregava também de maneira forte como João Batista. E Herodes, que tinha matado João Batista, foi o primeiro a dizer: ele ressuscitou dos mortos. João está aí, ressuscitou dos mortos. E muitas pessoas começaram a dizer: ele é João Batista redivivo, ele é João Batista que ressuscitou dos mortos. Outros dizem: mestre, tu és Elias, porque Jesus realizava alguns milagres messiânicos, alguns milagres que referendavam a pessoa dele. A exemplo de Elias, ele realizava alguns milagres, por exemplo, até a multiplicação dos pães, que nós estudamos na semana passada. Então, tu és Elias. Ele tem poder sobre a natureza, como Elias também tivera poder sobre a natureza. Nós olhamos para Jesus e o identificamos como esse profeta, o profeta Elias, por causa do que ele faz. Alguns outros diziam: é Jeremias. É Jeremias, por quê? Porque Jeremias é conhecido como profeta chorão, o profeta que se lamenta. E Jesus era sensível. Jesus chorou algumas vezes, a Bíblia registra pelo menos umas 3 vezes. Ele chorou quando da morte do seu amigo Lázaro. É o versículo mais curto da Bíblia, João 11:35. Jesus chorou. Ele chorou sobre Jerusalém, e deve ter chorado outras vezes, mas quando alguém dizia: ele é Jeremias, estava batendo na trave, porque Isaías 53, que é um texto messiânico do profeta Isaías, fala de um Messias sofredor. Jerusalém esperava um Messias bélico, contundente, guerreiro, um general de guerra, que iria destronar o César e iria colocar Jerusalém no centro do mundo. Mas alguns estavam dizendo: não faz sentido. Quando nós lemos as profecias, quando nós olhamos as profecias, nós encontramos Jesus mais parecido com um servo sofredor. Aquele que padece, aquele que sofre, aquele que se angustia, aquele que vai até derramar sangue. Ele é o Jeremias. O Jeremias não tem uma vitória do ponto de vista humano na sua trajetória, na sua carreira. E estes que diziam: é Jeremias, eles se aproximavam bastante do ensino de Isaías. Só tinha um problema: Jesus não era o João redivivo, não era o Elias, não era Jeremias, e alguns outros diziam: é alguns dos profetas. Não eram. Então a opinião do povo estava errada. Mas Jesus queria que eles soubessem disso, que muitas religiões se formam a partir da opinião do povo, da opinião de um líder. Muitas pessoas se organizam espiritualmente a partir do que o mundo pensa. E tanto para Jesus como para nós há uma verdade muito forte. Quando a gente vive com base na opinião dos outros, nós começamos a experimentar tristeza.
É muito triste determinar a sua vida, o seu fazer, os seus afazeres, a partir do que os outros pensam. Mesmo assim, milhões de pessoas tentam moldar sua existência, moldar sua vida a partir da opinião pública, a partir do que os outros pensam. Jesus queria chamar a atenção, não apenas em relação a mim, não apenas em relação ao Messias. É importante que você ouça o que o Pai diz, o que o Pai pensa, o que o Pai enxerga, o que o Pai revela, mas também a partir de todos vocês, a partir de cada ser humano. Hoje a psicologia, por exemplo, ela já cientificamente determina isso, que nós temos que ir na direção da nossa essência, mas a psicologia fica até aí. Somente a revelação vai nos dizer que esta essência está conectada a um Pai amoroso, que é o Senhor dos Senhores, é o Criador de tudo que existe. O que o Pai diz sobre você é o mais importante. Se você tentar seguir o que os outros dizem, você vai ficar louco, você vai ficar triste. Você vai irromper a sua existência e arrebentá-la, tentando cumprir expectativas que Deus nunca teve sobre você. Quero contar uma historinha que eu já compartilhei aqui uma vez, pelo menos, com vocês, e que naquele dia me deu como se fosse um estalo de revelação. Eu estava numa festa, era a festa da Isabela e da Nathalie, ou da Nathalie e da Isabela, porque eu confundi as duas lá na hora, elas conhecem a história, elas são bem parecidas. Eu estava ali, e naquela época eu usava boina, eu gostava muito de usar boina. Alguns irmãos lembram, eu gostava daquela boininha italiana, achava legal, e eu gostava muito de usar. Comprei assim umas 5 e usava aquela boina. Aí, fui na festa com a boina. Existia uma mesa aqui e outra mesa aqui. Eu fiquei entre as duas e falei primeiro com a irmã que estava nessa mesa. Ela disse, bom dia, pastor. Olhou para a minha cabeça e disse, pastor, vai me perdoar, mas que boina ridícula. Ridícula essa boina. Isso aí tá feio demais. Eu levei um susto na hora, tinha que lidar com aquela realidade. Naquele momento eu disse, obrigado pela sua opinião, irmã, mas é que eu gosto. Aí eu me virei aqui para outra mesa, que tinha uma senhora distinta, elegante, e ela disse, olhou para mim e falou assim, pastor, que boina linda, como o senhor ficou elegante nessa boina. Compre mais, use sempre. Em quem que eu vou acreditar? Em quem disse que minha boina era ridícula? Eu disse, desculpa por ter nascido, irmã, me perdoe por eu ter nascido. Ou aquela que disse, que boina maravilhosa, use mais. Quem que eu vou seguir? Isso não acontece só com os pastores, com os líderes, isso acontece com você, na sua família. E às vezes você tenta cumprir até de maneira bem intencionada a expectativa de um pai, de uma mãe. E é até bom ouvir conselhos, é necessário ouvir conselhos do pai, da mãe, diretrizes sobre o futuro. Mas em nome de Jesus, a Bíblia nos autoriza a dizer que você tem uma identidade firmada num Pai amoroso, todo-poderoso, que sabe, que te conhece. Diz o Salmo 139, antes de você ser tecido no ventre da sua mãe, quando você era uma substância ainda sem forma, Ele te conhecia, te chamou pelo nome, tu és dele. Então essa dinâmica a respeito de Jesus é para ensinar assim, olha, primeiramente é sobre Jesus, é dele, por ele, é para ele são todas as coisas. Pedro, você é feliz, você é bem-aventurado, você é um homem muito feliz, porque você entendeu, é um privilégio, você recebeu do próprio Pai. Você disse, tu és Cristo, ninguém chega a essa verdade do Evangelho por conta própria, ninguém chega a essa verdade do Evangelho de forma autônoma, ninguém chega a essa verdade do Evangelho somente de forma intelectual. Precisa ter uma revelação, e essa revelação, ela vem do próprio Pai, disse Jesus. Ainda hoje, alguns pensam sobre Jesus apenas como um vulto do passado, apenas como esse vulto do passado. Se você perguntar para os seus amigos hoje, alguns vão dizer, ele é um revolucionário. Revolucionário, ele olhou para a classe sacerdotal e política de Israel e condenou todos. Ele é um revolucionário. E outros vão dizer, é um profeta. É um profeta. Outros vão dizer, é um amigo que disse coisas muito bonitas nas cercanias de Jerusalém, nos arredores de Jerusalém.
Você sabe que existem muitas opiniões hoje sobre Jesus. Alguns vão dizer, ele foi um mestre, um guru. Ele passou, por exemplo, dos 12 aos 30 anos na Índia, buscando conhecimentos sobrenaturais e místicos. Você vai encontrar livros e mais livros dizendo tudo que Jesus nunca foi e que Jesus não é. Tudo que Jesus pode ter semelhança, como tinha semelhança com Jeremias, como tinha semelhança com Elias, como tinha semelhança com João Batista, mas ter semelhança não é ter essência. E a essência sobre Jesus, o nosso Senhor, é que Ele é o Messias de Israel e o Messias da igreja. E, portanto, o teu Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que a Bíblia diz. É isso que a palavra diz. Agora, isso nos coloca diante de uma realidade, que é um encontro pessoal com a verdade. É um encontro pessoal. Disse Jesus, o que dizem vocês que eu sou? O povo está dizendo tudo isso, mas e vocês? Vocês que frequentam a igreja, o que vocês dizem que eu sou? Jesus pergunta isso ainda hoje. E Pedro responde, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora, se nós perguntássemos a Pedro, Pedro, o que Jesus quis dizer de fato? Bom, primeiramente Pedro falaria o seguinte, ele fez um trocadilho. Petros é o meu nome, Pedro é o nome grego, Cefas é o nome aramaico, mas que significa Pedro. E Petra é pedra, significa rocha. Petros significa uma pedrinha, um pedregulho. Petra significa uma rocha. Então Jesus disse, tu és Petros, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. Tudo bem, Pedro, nós entendemos, é um trocadilho, mas Jesus fundou a igreja sobre você, ou sobre Ele mesmo, ou sobre a afirmação que você disse? Pedro diria, as duas coisas, mas eu vou explicar. Enquanto eu disse, ou enquanto eu disser, ou enquanto eu sustentar no meu espírito essa verdade revelada, a igreja está alicerçada também sobre seres humanos. Seres humanos falhos, é como se Jesus dissesse, a declaração é o fundamento da minha igreja, a confissão petrina é o fundamento da minha igreja, mas de um modo extraordinariamente belo, eu não fundarei a minha igreja sobre anjos e arcanjos, eu fundarei a minha igreja a partir dessa matéria-prima, de gente contraditória, que às vezes se alegra com a explosão revelatória, mas na esquina se torna pedra de tropeço e pode ouvir inclusive a voz do inimigo. A minha igreja, ela é de uma matéria-prima alicerçada na graça, que vai encontrar pessoas como você, como eu, como Paulo observou mais tarde, dizendo, não são muitos os nobres que vieram fazer parte da igreja, não são muitos os poderosos que vieram fazer parte da igreja, tem gente rica, tem gente poderosa fazendo parte da igreja, tem nobres, reis que fizeram parte da igreja, mas Paulo diz, não são muitos, não são muitos. A multidão, a grande multidão é formada por pessoas que são fracas, porque Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as que não são para reduzir a nada as que são. A matéria-prima é gente como eu e você. Ele poderia ter escolhido aquele moço que eu acompanhei, que eu estava junto com ele na igreja, nós éramos da mesma idade, morávamos no mesmo bairro. Mas ele tinha uma distinção social extremamente elevada. E eu era do mesmo bairro, mas eu cheguei na igreja, eu estava sozinho na igreja, eu não estava com a minha família na igreja. Eu era um jovem de periferia, e Deus olha dos céus e diz, tá bom, intelectualmente melhor esse aqui, tem mais recursos, tem pedigree, tem uma família, ótimo, mas eu escolho esse Zé, é o Zé que eu quero. Isso acontece com você, isso acontece comigo, se você fechar os olhos e você perceber a sua trajetória até aqui na sua profissão, seja ela qual for, que também é uma vocação segundo a Bíblia,
Você vai perceber, mas gente, tem pessoas muito melhores do que eu. E se você pensar isso, você está pensando de maneira cristã, de acordo com Paulo aos Filipenses. Tem pessoas melhores do que eu. Tem gente que tem mais expertise, que é muito melhor do que eu. Mas eu estou aqui. E a razão é simples. Deus escolhe as coisas frágeis para confundir as fortes. É a matéria-prima da fundação da igreja. Mas é a matéria-prima confessante. Não é a matéria-prima só carne e sangue. Só carne e sangue, ou seja, na nossa humanidade, a gente não serve nem para construir a nossa própria casa, nem para edificar a nossa própria família, nem para edificar a nossa própria empresa. Mas enquanto confessarmos a palavra, enquanto confessarmos a revelação, enquanto confessarmos, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, Ele funda a igreja nessa revelação, mas também na boca que profetiza essa revelação. Ele faz isso. Ele estabelece isso. E Pedro diria também de maneira muito clara o que ele disse depois, em 1 de Pedro, capítulo 2, versos de 2 a 7. Eu quero ler com você. 1 de Pedro 2, de 2 a 7. Pedro disse assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele de quem? De Jesus. À medida que se aproximam dele, a pedra viva. Olha Pedro, alguns anos depois, 30 anos depois, Pedro dizendo: Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas. Como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus, por meio de quem? De Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, isto é, Jesus, tornou-se a pedra angular. Pedro, quem é a pedra? Ele diria: Jesus. Jesus é a pedra. Ele é a rocha, é sobre ele que se funda a igreja, mas ele escolheu outras pedrinhas vivas como você e eu, para que nós edifiquemos a igreja. Nós somos a matéria-prima de Jesus, essa matéria-prima que pode ser num momento um alvo da revelação, a voz da revelação, e no outro momento uma pedra de tropeço. Mas num outro momento, alguém que é encontrado numa praia deserta e diante de uma revelação, diante de uma declaração: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Então, todos nós que estamos aqui somos pedras vivas, se confessamos essa realidade da palavra, se entendemos e aceitamos e recebemos a Jesus como Messias, como ungido, como Cristo, não como um profeta, não como uma pessoa especial, não como um partidário, não como um estadista, mas como o Filho de Deus, como Messias. Se a gente recebe nessa dimensão, nós nos tornamos pedras vivas. E um outro sentido muito bonito também é que ele escolhe 12 homens falhos. Um amigo meu de Campinas disse numa das suas mensagens: os 12 eram dose. E eu acredito, os 12 eram dose. Mas Deus pega esses homens e eles se tornam fundamento doutrinário para toda a cristandade. Porque o cristianismo, o evangelho, diz a Bíblia, é fundado no fundamento dos apóstolos. E a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. E nós precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos também. Então Pedro vai dizer assim: essa gente é gente feliz. Como eu, disse Pedro, é gente feliz, a gente que tem um encontro pessoal com Jesus. E esse encontro se desdobra. Gente feliz por causa da verdade revelada, como nós vimos. Deus revelou uma verdade. Aqui nós temos a Bíblia, que é o registro dessa revelação especial de Deus. É apenas o registro, mas a verdade é Cristo.
Ele é a expressão máxima do ser de Deus. A verdade revelada, a revelação especial de Deus é Jesus, é o Senhor Jesus. A Bíblia registra esse contexto da revelação especial. Então, a felicidade vem por causa da verdade revelada. Quando nós aceitamos essa verdade, ela passa a modelar nossa vida. E assim como Jesus não seguiu a opinião das outras pessoas sobre ele mesmo, assim também você não segue a opinião das pessoas sobre você mesmo. Pare para escutar, pare para ouvir, mas filtre e diz assim, não, o que essa pessoa está dizendo sobre mim não procede, porque o que de mim é dito procede do Pai. E você vai vivendo a sua vida com alegria, com felicidade. Gente feliz, mas não enganada. Porque diz a Bíblia assim, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos discípulos que era necessário ir para Jerusalém e sofrer. Em outras palavras, alguém vai dizer que a alegria está no triunfo, em não ficar doente, em ter muito dinheiro na conta. Isso tudo pode ser bênçãos do Senhor, mas você pode ser extremamente feliz até na adversidade, até nos desertos, até nas dificuldades. O que a Bíblia vai dizer aqui é que não existe salvação sem cruz, irmãos. Não existe salvação sem cruz. Pedro queria uma salvação nacionalista, mas sem a cruz. Quando Jesus começa a falar da cruz, ele se escandaliza, ele se horroriza, fica horrorizado, ele fica espantado e ele repreende Jesus e diz, isso não. Há muitos que diante da possibilidade da cruz também ficam espantados, horrorizados e preferem o evangelho da prosperidade, que é um falso evangelho. A prosperidade é uma bênção que está disponível ao corpo de Cristo, ao povo de Deus. Deus quer que essa prosperidade alcance os seus filhos, mas a prosperidade que a Bíblia ensina e que não traz dor e que ela vem seguida de muita compreensão espiritual, é uma prosperidade que alcança não apenas os tesouros materiais desta terra, mas coloca o indivíduo, coloca o cristão, coloca o crente, acumulando tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, nem a ferrugem destrói, bendito seja o nome do Senhor. Então é gente feliz, mas não é enganada. Eu creio, meus irmãos, que a pandemia alertou a todos os filhos de Deus. Alguns ainda precisam acordar, mas a pandemia alertou a todos os filhos de Deus. Porque nós tínhamos, antes da pandemia, alguns tinham a ilusão de que nada de mal efetivamente poderia acontecer ao povo de Deus. Mas o que nós enxergamos na pandemia foram pessoas piedosas, leais a Deus. Muitos pastores morreram durante a pandemia. Muitos irmãos e irmãs de oração. E o que é que nós vamos fazer com a nossa teologia? Será que nós seremos crianças de dizer que todos eles estavam com pecados escondidos e por isso Deus tirou a vida deles? Será que nós vamos nos unir ao coro terrível dos amigos de Jó, que só viam problema em Jó? Jó, você deve ter pecado. Jó, isso está acontecendo com você porque você deve ter feito alguma coisa muito ruim para Deus. Jó, confessa o teu pecado. E Jó, mas eu não fiz nada disso. Eu estou limpo diante de Deus. Eu estou sereno e tranquilo diante do meu Deus. Davi sabia que coisas ruins acontecem a pessoas boas, porque Davi, num dos seus salmos, escreve: afofa o leito dos que estão enfermos. Não é interessante esse salmo? Ele não diz, tira a doença, mas ele diz, dá conforto espiritual enquanto este teu filho, essa tua filha, experimentam a doença. Experimentam as circunstâncias difíceis, experimentam os problemas. Então, há uma felicidade poderosa para você, meu irmão e minha irmã. Há uma felicidade que vem da sua identidade, da sua essência. Há uma felicidade extraordinária, mas não se deixe enganar. Essa felicidade não é ausência de sofrimentos, não é ausência. Talvez você queira chamar essa felicidade de prazer. O prazer, ele não existe, se a circunstância não estiver totalmente favorável. Só há prazer, a não ser se a pessoa seja doente, né? Que a pessoa seja doente, melhor dizendo. Mas uma pessoa saudável só tem prazer quando tudo vai bem.
quando tudo vai bem. Mas a alegria espiritual, ela pode ser sentida apesar de todas as dificuldades, apesar de toda a dor. Mesmo uma pessoa passando por dificuldades extremas, pressionada emocionalmente até, ela pode ser alvo, e pode ser dominada e pode ser abençoada por esse aspecto da revelação que vai mostrar a sua essência. E quando ela perceber a sua essência, ela vai dizer: sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. É gente feliz, não enganada. E é gente feliz, mas não conformada. Porque Jesus diz assim, olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Não se conforme a este mundo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é negar-se a si mesmo? Não é se anular. O que é negar-se a si mesmo? Não é se martirizar, não é se ferir, se machucar espiritualmente. O que significa negar-se a si mesmo? Negar-se a si mesmo significa você fazer uma avaliação na sua vida muito honesta e você fazer a seguinte conta: aqui está a glória de Deus, aqui está o poder do Evangelho, aqui está a vida de Cristo, aqui está o poder do Senhor, aqui está a minha governança, aqui está o que eu faço, aqui estão os meus tesouros. E você considera esse amor de Cristo extremamente maior do que essa materialidade. Vou dar um exemplo prático. Moisés estava sendo preparado para ser o faraó, o próximo faraó. Moisés era filho da filha de faraó, ele era um príncipe no Egito. Moisés era um príncipe na nação do Egito. Ele seria naturalmente um grande faraó. Mas diz a carta aos Hebreus no capítulo 11 que houve um momento na vida de faraó que ele negou-se a si mesmo. Em outras palavras, ele olhou para o Egito, para a glória do Egito, para o poder do Egito, para a política do Egito, para tudo que o Egito representava, e ele disse: eu prefiro sofrer com o povo de Deus, com o meu povo em Israel. Em outras palavras, este é o exemplo clássico do que significa teologicamente, biblicamente, negar-se a si mesmo. É quando você diz não para uma coisa boa, para dizer sim para uma coisa muito mais excelente. Bendito seja o nome do Senhor. E isso é negar-se a si mesmo. E talvez você diga: é só isso? Experimenta fazer isso. Experimenta fazer isso. Experimenta fazer isso, moça, por exemplo, no seu trabalho, você tem uma proposta, mas para que essa proposta se realize, você tem que negar o Evangelho. Tenta negar-se a si mesmo. É ir para a cruz, é isso que o Senhor está falando. Moisés foi para a cruz num certo sentido, porque ele olhou o que os bens deste mundo podem oferecer, o que o Egito pode dizer, e ele disse: eu prefiro. O que eu prefiro? O que você prefere? Ele preferiu sofrer momentaneamente com o povo de Deus, porque, diz a Bíblia, avistava uma cidade invisível. Nós avistamos uma cidade invisível. Louvado seja o nome do Senhor. Então é gente feliz, mas não conformada. E finalmente, é como se o Senhor dissesse a Pedro: não troque, Pedro, essa alegria espiritual por nada neste mundo. Por nada neste mundo. Não troque essa alegria espiritual por nada neste mundo. Pedro entendeu isso, Paulo compreendeu isso, João compreendeu isso, todos os demais apóstolos, à exceção de Judas, o Iscariotes, entenderam isso. Todos compreenderam essa realidade. Não troque essa alegria por nada. Em Mateus capítulo 11, 25, diz assim a Bíblia: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. João, na sua terceira carta, no versículo 4, diz assim: eu, João, não tenho alegria maior do que esta. Qual? Ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Eu não tenho uma alegria maior do que esta, do que de ouvir que os meus filhinhos na fé, aqueles que pertencem à igreja, estão andando na verdade. Andar na verdade traz desconforto,
mas traz uma alegria muito, muito, muito maior. Não confunda desconforto com tristeza. Não confunda desconforto com tristeza. Se você perguntasse a qualquer um dos pais da igreja se eles tiveram uma vida confortável, eles diriam não. Mas se você igualmente perguntar, mas vocês foram felizes? Eles diriam, nós fomos felizes e nós não trocamos esta alegria por nada neste mundo, nada neste mundo. Se você perguntar, você que tem muitos anos na igreja, perguntar aos pastores que batizaram a cada um. Se você perguntar para o pastor, se ele estiver vivo ainda, faça essa pergunta para ele. Pastor, você que me batizou quando eu tinha 12 anos, 13, 14, 15, 16, você teve uma vida confortável? O pastor que batizou você vai dizer, não, eu não tive uma vida confortável. Mas ele também vai dizer, eu fui alegre e eu não troco essa alegria por nada. Eu não troco essa alegria por nada. Eu quero orar, finalizando, para a gente participar da ceia, meus irmãos. Mas dando a oportunidade a cada um de vocês de olhar para dentro de si e perguntar, quando da última vez que eu fiz essa confissão que é rocha, confissão que é a verdade do Evangelho. Tu és o Cristo, ou seja, tu és o Messias, tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. Como que está essa confissão no seu interior e na sua vida? Ela está apenas como um souvenir, um chaveiro, uma lembrança que vez ou outra você volta, ou está como um outdoor iluminado, um painel gigantesco de LED na sua alma, dizendo, eu sou o teu Salvador, o teu Senhor. Você está passando por lutas, por dificuldades, por problemas. Eu também enfrentei, você é convidado a passar esses sofrimentos comigo, você é convidado a completar os sofrimentos que ainda restam neste mundo. Como as almas debaixo do altar em Apocalipse disseram, até quando, Jesus? Dá um jeito na terra logo. E o Senhor disse, calma, porque alguns ainda chegarão, serão martirizados e sofrerão por causa do meu nome. Mas mesmo sofrendo e mesmo padecendo, eles experimentam uma alegria que não se encontra em nenhum outro lugar da terra. É uma alegria espiritual. É uma alegria gerada como fruto do Espírito. É uma alegria anunciada a partir da revelação da verdade. É tão gostoso a gente perceber que a verdade traz alegria. Porque que a verdade traz ódio gratuito de outras pessoas, isso traz. Que a verdade traz incompreensões de amigos até, isso traz. Que a verdade ativa os dedos dos haters na internet, isso também nós já sabemos. Agora nós precisamos voltar à essência do Evangelho, de que a verdade nos torna pessoas mais felizes da terra, em nome de Jesus. E eu quero orar por sua vida. Feche os seus olhos, eu não vou chamar ninguém à frente hoje, mas eu quero que aí no seu coração você retome essa confissão. Fala para Jesus, Jesus, há algum tempo já, o teu Espírito me revelou que Jesus é o Messias, que Ele é o Salvador. Há algum tempo já eu entreguei minha vida a Jesus como Senhor e Salvador. Há algum tempo eu me envolvi, eu fiz, eu trabalhei. Aí veio esse período todo e eu sinto, querido Jesus, que a minha fé foi chacoalhada, balançada. A minha fé se tornou cambaleante, frágil. E eu reconheço, Jesus, que em alguns momentos eu quase me tornei pedra de tropeço para alguém, talvez até para um filho que me viu orando algumas vezes, mas agora não me vê mais, que me viu lendo a Bíblia algumas vezes, mas agora já não enxerga mais o papai lendo a Bíblia. Mas nesta manhã de ceia, querido Jesus, nesta manhã de ceia, eu quero me ancorar naquilo que o apóstolo Pedro disse por revelação dos céus. E eu quero dizer, Jesus, se tu perguntas a mim nesta manhã, e para você, filho, e para você, filha, quem eu sou? Eu quero dizer, Jesus, mais uma vez nesta manhã, tão forte como foi da primeira vez, eu quero dizer, tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo, o meu Salvador, o meu amigo, a pedra sobre a qual a tua igreja é alicerçada e, consequentemente, a rocha sobre a qual a minha família é colocada e a minha vida é fundamentada. Tu és o Senhor, tu és a essência do meu ser, a essência da minha vida. Tu és Jesus, Jesus, o amigo de pecadores como eu, o amigo de pedra, de pedrinha pequenininha, de fragmentozinho de pedra, que tem uma chance enorme de se transformar em pedra de tropeço por causa do pecado, mas que tem uma convicção tão mansa e tão poderosa ao mesmo tempo na alma, de que o Senhor jamais desistirá de mim, jamais desistiu e jamais desistirá de mim. Tu és Jesus, o Senhor da igreja, mas tu és Jesus, o meu Senhor pessoal, o meu Salvador pessoal. Eu digo isso com tanta veemência, diga para Jesus isso. Eu digo isso com tanta veemência, que até deu vontade, se fosse possível, biblicamente, ser batizado nas águas novamente, eu mergulharia novamente nas águas. Mas aí vem o Senhor e diz, nas águas não, mas no meu espírito sim. Eu quero te batizar no meu espírito. Eu quero que você seja cheio do meu espírito. Eu quero que a sua vida seja o fruir de uma graça inabalável, incontestável. Eu quero que a sua vida seja mais radiante do que a pandemia, do que o Egito da pandemia. Eu quero que a sua vida seja cheia do meu Espírito Santo. Seja batizado no meu Espírito Santo. Na água não mais, mas no Espírito. Sim, no Espírito sim. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pai, obrigado pela revelação que o Senhor faz. E não vem por intelecto, não vem pelos estudos. O intelecto é importante, os estudos também, mas eles apenas arranham a superfície. A única coisa capaz de aprofundar a vida do Senhor em nós e a nossa vida em Ti é a revelação. E a Tua igreja foi fundada nesta revelação de que Jesus é o Salvador, é o Messias, é o fundamento da igreja e da nossa vida toda. E é em nome dEle que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus, louvado seja o Teu nome. Aleluia. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor neste momento. E aí eu vou pedir que logo após a ceia, é um pedido pessoal meu, que vocês fiquem mais 3 minutinhos, só após a ceia. Vou explicar por quê. Porque nós queremos dizer um muito obrigado a algumas mulheres muito especiais, tá? E aí nós vamos celebrar a ceia e daqui a pouquinho você vai ficar para dizer muito obrigado para algumas mulheres especiais, tá joia? Nós temos aqui as mesas, alguns diáconos vão sinalizar para nós ali também na galeria. Nós vamos cantar uma canção, você vai até a mesa, retire o seu kit e depois, retornando ao seu lugar, nós participaremos da ceia todos juntos. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. E hoje foi uma manhã de exame. E depois desse exame da consciência e do coração, participe da ceia. O exame é uma motivação para que você participe da ceia, e não um impeditivo. Então, deixe o Espírito trabalhar no seu coração enquanto você vem, se aproxima da mesa, retira o seu kit enquanto cantamos a próxima canção. Fui convidado à mesa, larguei minhas despesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou
esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Pedir os pastores, meus amigos, que venham aqui à frente, vamos cear juntos aqui, pertinhos. Curou a nossa alma, o verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Todos vieram e receberam os elementos. Se alguém não fez e quiser fazê-lo agora, esperamos por você. Você pode vir a uma das mesas e retirar os seus elementos. Em função da nossa biossegurança, nós não fazemos mais aquele gesto, pelo menos por enquanto, de compartilhar o cálice, que é um gesto sempre muito caro para mim, muito bom, mas não fazemos por razões óbvias. Mas você pode exercitar se estiver aí ao lado de alguém da sua família, seu cônjuge ou um filho, você pode compartilhar. E nessa manhã eu quero compartilhar esse cálice aqui com a minha filha Thalita. E nessa semana ela se formou oficialmente em Direito e trouxe muita alegria ao coração da mamãe e do papai também. O pai faz essas coisas, né, irmãos? Vou pegar outro aqui porque caiu aqui, foi a emoção. Em memória de Cristo, comamos o pão e bebamos o cálice. Chamamos assim porque nos sentimos em casa. A ceia
É uma reunião de comunhão de família, família do Pai, família humana, mas ao mesmo tempo uma família celestial, uma família que se conecta com a Trindade, com o Pai, uma família que se conecta com o Filho, uma família que se conecta com o Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Com ações de graças, nós recebemos esse momento, nós recebemos esse presente, essa garantia de poder estar à Tua mesa. Um dia, e que dia será maravilhoso e glorioso, em que o Senhor conduzirá a mesa. E será uma honra, uma alegria, um prazer desmedido fazer parte continuamente desse altar, dessa Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esse grande ensaio que podemos fazer aqui todos juntos. Muito obrigado. Em nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, a graça bendita de Cristo, o encorajamento constante, o enchimento constante do Teu Espírito Santo seja sobre todo o Teu povo reunido aqui, ó Deus, neste templo, neste lugar e em toda a face da terra. Amém e amém. Colocar em pé, irmãos. Vamos cantar uma canção. Essa canção fala sobre essa comunhão que nós temos, num nome forte, que é o nome de Jesus. Vamos cantar e depois você se assenta para essa homenagem final. O nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por Tua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por Tua luz, por meio do Senhor, unidos nesse amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, esse é o meu lugar. No perdão que tenho em Ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão. O Rei da terra e céus é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro
Glória a Deus. Você pode se sentar. Louvado seja o Senhor. A igreja pode repetir junto comigo? Maranata, vem Senhor Jesus. Juntos. Maranata, vem Senhor Jesus. Mais uma vez. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, a homenagem é simples, singela, até em função desse tempo novo que a gente vive, mas eu quero honrar nesta manhã, final deste tempo juntos aqui, as esposas dos pastores da nossa igreja. Hoje, nós batistas comemoramos no mundo todo o Dia Internacional da Esposa de Pastor. Então, eu quero chamar que as que estão presentes venham à frente, por gentileza. A Meila Cristina é a minha esposa. Isabela é a esposa do pastor Diogo. As demais esposas tiveram algum outro compromisso. A pastora Cris está aqui. Aonde? De onde é que você surgiu? Pastora Cris, esposa do pastor Flávio. A Rosângela, que é a esposa do pastor Daniel, está em casa agora na live. Dê um oizinho para ela aí. Está ao vivo com a gente. Está esperando o ciclo de vacinas se completar na família, para ela sentir segurança de vir também participar das nossas atividades presenciais. Rosângela, Deus te abençoe. Dá um oizinho para ela na live, quem estiver na live aí. E a Evânia, que é a esposa do pastor Gilson, está em casa também acompanhando na live. A Marluce, que é a esposa do pastor Márcio Berbel, está presente? Não está, mas leve o nosso abraço para ela também. Pastor Márcio é um colaborador da igreja, não faz parte da equipe oficial, mas é um cooperador. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua voluntariedade, tá bom? E nós queremos orar. Eu queria pedir que a irmã Ruth e o irmão Marcelo viessem à frente. O irmão Marcelo vai orar, agradecendo a Deus pela vida dessas mulheres que, ao lado dos seus respectivos maridos, levam a obra de Deus avante. Elas não aparecem, trabalham nos bastidores, cuidam da gente, cuidam dos nossos filhos, são discretas e merecem essa homenagem da igreja, essa homenagem, esse reconhecimento da igreja de Jesus. Senhor nosso Deus, somos agradecidos, Pai, porque Tu, Pai, colocaste ao nosso lado uma auxiliadora, uma mulher que nos ensina, que nos cuida, e ao lado dos pastores, Pai, somos agradecidos por cada uma de suas esposas, porque Tu, ó Jesus, sempre teve o maior cuidado, Senhor Deus, com todos nós. O Senhor, ó Pai, nos cuidou e nos colocou ao lado, e colocou ao lado de cada pastor, mulheres valorosas, Pai, mulheres honradas, que os tem abençoado, cuidado de sua casa, dos seus filhos. Somos gratos por cada uma delas, Pai. Obrigado, Senhor. Em Teu nome, somos agradecidos e pedimos que o Senhor esteja abençoando cada uma das esposas dos nossos pastores. Que a Sua mão poderosa seja com cada uma delas. Sonda, Pai, os seus corações e que o Senhor esteja, Pai amado, abençoando cada um dos seus sonhos e desejos. Em nome de Jesus, somos agradecidos, Pai. Amém. Amém. Agora um vídeo curtinho por parte dos diáconos e também da MCM, da irmã Selma. Graças a Deus, meus irmãos. Estou aqui em nome do Ministério de Mulheres Cristãs para homenagear 5 mulheres muito especiais da nossa igreja. Nós, batistas brasileiros, celebramos no primeiro domingo de março, portanto hoje, o Dia da Esposa de Pastor. Queremos expressar a nossa gratidão a Deus pelas vidas dessas irmãs valorosas, escolhidas por Deus para uma missão tão nobre que é ombrear com seus esposos o ministério pastoral. Meila, Rosângela, Evânia, Cristina e Isabela, recebam nosso abraço e carinho. O Senhor continue abençoando ricamente as suas vidas. Amém. Irmãos,
Eu tinha 19 anos e estava namorando com a Meila há 6 meses. E Deus tinha confirmado no meu coração que eu tinha que ir para o seminário, me preparar para ser um pastor. Eu queria um jeito de comunicar isso para ela, porque teria que ser um namoro à distância. Eu com 19 anos, então cheguei para a Meila à tarde e falei assim: Meila, Deus me chamou para o ministério, você tem acompanhado aí, eu vou ter que ir para o Rio de Janeiro estudar, vou ficar 4 anos lá, e nós estamos namorando há 6 meses. Se você me esperar, eu também te espero. Eu vou para lá e você fica aqui, 3.000 e poucos quilômetros de distância, não mais, bem mais do que isso, quase 4.000, mas eu te espero se você me esperar. Ela disse assim: eu posso dar a resposta à noite? Que eu vou orar? Pode. Eu orei e chorei, ela só orou, né? Que resposta vai ser essa? Porque eu queria ouvir a voz do meu Senhor, mas também queria ouvir a voz da minha senhora. Então, fiquei naquele dilema. Aí, à noite, ela chegou, fez um suspense inicial e disse assim: tudo bem, você vai ser um pastor? Sim, então eu te espero. Eu poderia ter parado ali, mas sabe como é que é? Eu fiz uma outra pergunta, não deveria ter feito. Falei assim: mas você está preparada para ser esposa de pastor? Ela disse assim: não. Mas você está preparado para ser pastor? Eu disse: não. Então estamos quites, vamos orar e Deus vai nos preparar. E eu quero dizer para os irmãos que até hoje tem situações, tem circunstâncias que eu não me sinto preparado. Eu acho que isso acontece com vocês e com todos os outros pastores. Mas é tão bom nesses momentos quando eu tenho ao meu lado, e os demais pastores podem dizer isso também, uma mulher de oração, que ama Jesus e que me ama também, por causa de Jesus. Então, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus, a comunhão e consolações do Santo Espírito seja com esta igreja reunida presencialmente e também virtualmente e espalhada por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.